Estamos entrando agora nos estudos da quinta parte do tema Nova Jerusalém, baseado no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 1, até capítulo 22, verso 6. Nós vimos anteriormente Jesus assentado no trono falando com João algumas verdades importantes sobre o seu propósito eterno em cada período dos tempos e épocas. No estudo passado eu comentei cada uma das verdades que Jesus falou a João, com aplicação para as nossas vidas. Te convido a ouvir o áudio anterior, para você poder entender tudo aquilo que João ouviu de Jesus. Vamos então seguir nosso estudo, agora na quinta parte, vendo o Apocalipse capítulo 21, versos 8 a 11. E quero lembrar a você que uma leitura pessoal sobre o tema estudado será de grande importância para você que tem interesse e ama o estudo do Apocalipse. O texto completo que vamos abordar diz o seguinte, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O verso 9 diz: Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de João e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10, o texto continua dizendo: Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E por último, verso 11, diz: Ela, a Nova Jerusalém, resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Muito bem, esse texto nos mostra alguns conceitos relacionados à criação do céu novo, da terra nova e da Jerusalém nova que desce do céu novo. Vamos ver quais são esses conceitos juntos e eu quero comentar cada um deles para a sua maior compreensão. Quero lembrar também que estes comentários que faço são claros e objetivos baseados naquilo que eu entendo e tenho discernido, mas me coloco à sua disposição para responder alguma dúvida a respeito, caso haja. Muito bem, então, vamos comentar o que temos lido nas passagens dos versos 8 a 11. Primeiro conceito que quero comentar está no verso 8, e esses comentários são bem complicados e pesados. Veja o que diz: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Veja, eu quero sua atenção aqui nesse instante. Assim como nós temos a explicação de Jesus a João sobre aqueles que farão parte da morada eterna na Jerusalém Nova, também temos a explicação de Jesus daqueles que não farão parte eterna da Jerusalém Nova. Jesus não deixa qualquer dúvida a João e nem a nós. Aqui está um ponto muito importante e muito sério, pois trata de uma situação comportamental daqueles que insistem em viver fora do modelo e do padrão de Deus. Agora, aqui tem duas perguntas. É porque Deus não quer? É porque Deus se ofende? Eu acho que não. É porque a cultura, o modelo, o padrão e o caráter de Deus na criação nova são diferentes do modelo, do caráter e do comportamento desses homens e mulheres, do modo como eles vivem suas vidas. Não há qualquer compatibilidade entre o caráter de Deus e o caráter destas pessoas.
Agora veja bem, eu quero comentar sobre cada uma delas. A Bíblia diz que elas são pessoas covardes. O que quer dizer isso? São pessoas indefinidas. O original diz que elas escolhem um lado que é mais conveniente. Quando esse lado não está bom, muda para o outro lado. São pessoas indefinidas. O texto também diz que são pessoas incrédulas. Agora, muita atenção. Estas pessoas não são ateias. Eles não são ateus. São cristãos que conhecem o propósito de Deus, acreditam no plano de Deus, acreditam em Deus, mas não creem. A Bíblia também diz que são depravadas. O que quer dizer isso no original? São corruptas. O seu moral é estragado, seu moral é pervertido. Também diz o texto que são pessoas assassinas. Elas vivem em planejar e matar no coração e na prática. Também o texto continua dizendo que são pessoas que cometem imoralidade sexual. Isso significa toda a forma, toda a sorte de relações sexuais ilícitas. Inclui o adultério, prostituição, sexo entre pessoas não casadas, que a própria Bíblia chama de fornicação. Fala do homossexualismo e bestialidade. Bestialidade é toda forma de ação animal. Também diz o texto que são pessoas que praticam feitiçaria. O que significa isto? É aquilo que fascina, faz encanto, seduz, fazem feitiço, vivem de adivinhação e vivem do ocultismo. O texto continua dizendo que são pessoas idólatras, ou seja, Deus não é o único Deus em suas vidas. E eu quero acrescentar aqui, porque algumas pessoas dizem que o idólatra é aquele que tem santos em casa ou adoram estátuas que não têm vida, mas eu quero comentar algo muito mais sério do que isto. Qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa que se coloca acima de Deus em nossas vidas, na sua vida e na minha vida, isso é idolatria. Então é importante que a gente saiba que qualquer coisa, qualquer pessoa que se coloca em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos sendo idólatras. Mas o texto continua dizendo, diz que são pessoas mentirosas, ou seja, são filhos, são filhas do mesmo pai. Quem? Satanás. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Diz a Bíblia que ele vive pecando e mentindo desde o início. Nós podemos dizer, em outras palavras, que também são palavras sérias, que estas pessoas são filhas do diabo. Isto é muito sério. Agora veja, você não concorda que não há qualquer possibilidade destas maçãs podres estarem num cesto com maçãs saudáveis? O que é que vai acontecer com as maçãs saudáveis, não é mesmo? Muito bem. O segundo conceito que eu quero comentar é o seguinte: se estas pessoas que nós comentamos agora, esse tipo de pessoa, não fará parte da Jerusalém celestial, onde é que estas pessoas morarão então? Também eternamente e definitivamente. Veja, eles não vão desaparecer simplesmente. O verso 8, na segunda parte, nós encontramos a resposta para essa pergunta. Jesus diz: o lugar deles será no lago que arde com enxofre. O enxofre é um mineral que mantém o fogo em ebulição. O que quer dizer isso? Sempre queimando, nunca para de queimar. Bem, nós temos aqui uma explicação que não deixa dúvida, então, para aqueles que não farão parte da Jerusalém nova, cujo modo de vida é diferente do modo de vida de Deus, e passarão a eternidade no lago de fogo, sempre queimando e queimando. Mas eu pergunto, por que eles não percebem este perigo e se voltam para Deus? Segundo o livro do Apocalipse,
Eles tiveram muitas chances, mas não quiseram aproveitar e preferiram a recusa do modo de vida de Deus. Veja o que nos diz Apocalipse 16:11. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a se arrepender das obras que estavam praticando. Apocalipse 22:11 também fala algo semelhante. Diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Por tudo isso, estes homens decidiram o seu futuro quando Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Os homens decidem o seu futuro eterno, porque Deus já decidiu os lugares que estes homens vão escolher morar eternamente. Isso é muito sério. O terceiro conceito que eu quero compartilhar com você também é forte e está relacionado com o segundo conceito que vimos. E está também no verso 8, só que na terceira parte, que diz assim: esta é a segunda morte. A Bíblia fala que existem dois tipos de morte. A morte dos salvos em Cristo, que é a primeira morte, conforme 1 Tessalonicenses 4,13, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. E a segunda morte, que é o inferno e o lago de fogo, conforme Apocalipse 20,14, que diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esta passagem, preste atenção, é muito forte, mas é uma verdade dita por Jesus. Não foi outra pessoa quem disse, foi o próprio Jesus. Aqueles que estarão fora da Jerusalém nova morarão dentro do lago de fogo, onde estarão, veja bem, a besta, o falso profeta, o anticristo, Satanás e os seus demônios. É triste, mas é verdade. Caso você deseje saber mais, o livro do Apocalipse é recheado destas verdades. Muito bem, o quarto conceito que quero comentar também com vocês está nos versos 9 e 10 do texto que nós lemos e fala sobre uma informação nova dada pelo anjo a João, para que ele pudesse ver mais de perto a novidade sobre a cidade santa, a Jerusalém nova. E diz o texto: o anjo me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quero fazer algumas considerações importantes sobre esse texto dos versos 9 e 10. Vejam, as denominações evangélicas sempre nos ensinaram que a esposa de Cristo era a igreja. Eu aprendi essa teoria e ensinei isso por muitos anos também. Apenas repeti o que grandes mestres da divindade evangélica e suas teologias diziam. Afinal, eles eram os mestres, e eu não podia questionar o ponto de vista deles, porque estava preso a um grupo evangélico que cria da mesma forma. Mas quero dizer hoje que já não penso mais assim, por causa de minhas reflexões e estudos pessoais, que me trouxeram um entendimento diferente. Segundo esta passagem de Apocalipse 21, versículo 9, eu, pessoalmente, entendo claramente hoje que a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro, a esposa do Rei Jesus, do Messias, Filho de Deus, é a Jerusalém Nova, ou seja,
o Israel remanescente fiel. A igreja, como querem chamar os religiosos, é chamada na Bíblia por vários nomes, menos esposa de Cristo. Por exemplo, ela é chamada de o corpo de Cristo. Nós somos chamados de membros da família de Deus. Somos chamados discípulos do caminho. Somos chamados também de edifício de Deus, pedras que vivem. Menos somos chamados esposa do Cordeiro. Então, eu prefiro ficar com a passagem de Apocalipse 21:9, que diz que a noiva do Cordeiro é a Jerusalém Nova, ou seja, o corpo de Cristo, a Assembleia, conforme no original, nunca foi chamada, não só não foi chamada de igreja por Jesus, e nem de Nova Jerusalém. O quinto e último conceito do texto do verso 11, que eu quero comentar com você antes de terminar esse nosso quinto estudo, diz o seguinte: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Eu entendo aqui que este sempre foi o propósito de Deus para a nação de Israel, onde ela fracassou, infelizmente, como nação, ficando sempre, em todos os tempos, somente judeus remanescentes, desejosos de que Israel fosse um brilho para as nações do mundo inteiro. Mas, finalmente, um dia isso acontecerá, quando na Jerusalém Nova, Israel brilhará com a glória de Deus para todas as nações. Esse é também o propósito de Deus para o corpo de Cristo, para mim e para você, que faz parte hoje da família de Deus. Somos salvos por Cristo. Qual é o propósito? Manifestar ao mundo, neste tempo profético que vivemos, a glória de Cristo em nossas vidas. É desejo de Deus que os homens vejam em nós a figura e o bom perfume de Cristo, que é o brilho da glória de Deus em nossas vidas. E eu digo, apesar de, ainda que, e mesmo que muitas coisas difíceis, circunstâncias, tempestades aconteçam em nós. Muito bem, terminamos esta quinta parte do estudo sobre a Jerusalém Nova e vamos voltar na próxima semana, se Deus quiser, porque temos bastante assunto para conversarmos ainda. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você ricamente.